Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos continuar o nosso estudo da Gênesis, capítulo 14. Estamos na reta final do capítulo 14 e hoje com esse tema fascinante: aparições e transfigurações. Muito aprendizado, muito entendimento de como as coisas acontecem, né? Esse capítulo 14 que a gente está estudando os fluidos. Eu não tinha dito a vocês que o estudo dos fluidos influencia quase tudo, e nos fenômenos tudo. Então, vamos continuar. No último vídeo a gente estudou curas e nesse a gente vai entender esse movimento, essa forma como os espíritos fazem para se transfigurarem, mudarem de aparência ou aparecerem para pessoas que eles querem aparecer. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos intuam e nos iluminem, tá bom? Vamos lá. Item 35 do capítulo 14. Para nós, falando de encarnados, né? Para nós, o perispírito no seu estado normal é invisível. Mas, como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. Então, ele fez aí a introdução desse item 35, aparições e transfigurações, já deixando claro do que é que a gente vai falar. Que nós não enxergamos o perispírito dos desencarnados, mas o espírito, em algum momento, pode, por força de sua vontade, fazê-lo visível. Certo? É assim que se produzem as aparições, que não se dão do mesmo modo que os outros fenômenos fora das leis da natureza. Então, não é fora das leis da natureza, é dentro das leis naturais. Muitas dessas leis naturais que vieram ser reveladas pela doutrina espírita. E essa é a função básica da doutrina espírita, na minha opinião, mostrar as coisas espirituais, revelar novas leis, revelar coisas que nós não entendíamos como acontecia e tomávamos como sobrenatural, extraordinário, milagre. Não é nada disso. São conforme as leis naturais. Nada tem esse de mais extraordinário do que o do vapor, que, quando muito rarefeito, é invisível, mas que se torna visível quando condensado. Ele fez uma comparação material que eu gosto muito disso. O vapor, em alguns momentos, ele é invisível. Eu que trabalhei na indústria, eu sei que o vapor muito aquecido, superaquecido, ele se torna muito perigoso quando ele passa de 120 graus, 130 graus, que ele se torna invisível. Porque o vapor que você vê em sua casa aí, da água fervendo, ele é em torno de 100 graus, 100 e poucos graus. Então, esse vapor é invisível e pode se tornar visível. Então, ele fez uma comparação com a matéria. Conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, a aparição é, às vezes, vaga e vaporosa. Doutras vezes mais nitidamente definida. Doutras, enfim, com todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar até a tangibilidade real, ao ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. Então veja que ele mostrou aqui 4 níveis de condensação desse perispírito. O que é condensar? É tornar mais material, tornar mais aglomerado, mais, né? Quando você condensa o vapor, ele vira água. É assim que chove. Quando você tem um copo de água gelada e ele começa a molhar por fora, são os gases que estão fora dele que encontram aquela temperatura fria e condensa. Então, condensar é tornar mais material. E quanto mais condensado é o perispírito, tem essas 4 níveis que ele falou, e eu vou observar de novo. Porque, na verdade, nós não vemos o espírito. O médium vidente também não vê o espírito, ele vê o perispírito. Eu até brinco assim com os médiuns lá do centro: vocês não veem espíritos, vocês veem perispíritos. Então, pode
uma condição, a depender da condensação desse perispírito. É uma aparição vaga e vaporosa, bem vaporosa como um vulto, outras vezes nitidamente definida, você vê perfeitamente. Outras, enfim, com todas as aparências da matéria tangível. Então a aparência já é de matéria tangível. Em vez de você estar vendo um vulto, é como se você estivesse vendo mesmo um filme. E a 4ª, chegar à tangibilidade real, você poder tocar e parecer material. Eu lembro quando eu falo dessa coisa da tangibilidade do perispírito, eu lembro sempre de Tomé, que quando Jesus apareceu, Jesus fez uma aparição dessa, né? A gente já conversou sobre isso, Jesus não ressuscitou, ele fez uma aparição dessa. E quando Tomé pede para tocar as feridas, ele se torna tangível. Jesus fez isso, ele condensou seu perispírito para que Tomé tocasse. São frequentes as aparições vaporosas, forma sob a qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentam às pessoas que lhes são afeiçoadas. Então ele está dizendo que a forma vaporosa, ela é, de certa forma, até comum, mais frequente. Muitos desencarnados podem aparecer assim para as pessoas que lhes são mais afeiçoadas. As aparições tangíveis são mais raras, se bem haja delas numerosíssimos casos perfeitamente autenticados. Se o espírito quer dar-se a conhecer, imprime ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. Então o espírito pode se colocar com todas as suas aparências, com todos os seus sinais de quando era vivo. Quando eu estudava isso, tanto no livro dos médiuns como aqui, eu às vezes ficava em dúvida, será que ele está dizendo que o espírito se faz visível para os médiuns ostensivos ou para pessoas que não têm a mediunidade ostensiva? Até aqueles que não têm a mediunidade ostensiva vão ver essa aparição? Eu ficava nessa dúvida e lia para cá, buscava para lá, ele nunca era claro. E aqui fica claro, eu já fiz até vídeos falando que os espíritos aparecem mesmo para quem não é médium de trabalho, médium ostensivo. E aparece mesmo. Ele se faz visível. Ele pode transfigurar seu perispírito e também mexer na capacidade da vista espiritual do encarnado, que ele quer que veja ele. A gente vai ver isso aqui adiante nesse texto. É de notar-se que as aparições tangíveis só têm de matéria carnal as aparências. Não poderiam ter dela qualidades. Quer dizer, quando essa transfiguração, essa aparição chega ao ponto de tangível, ele não se transformou em carne, ele não se transformou em matéria, só tem isso a aparência. Apesar de que o fluido é matéria, né? Estou dizendo a matéria condensada da Terra. Ele não se transformou nisso, ele deixou a aparência disso. Em virtude de sua natureza fluídica, não podem ter a coesão da matéria, né? A união, a força de junção da matéria. Porque, em realidade, não há nelas carne, não há carne, como eu já observei. Formam-se instantaneamente e instantaneamente desaparecem ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. Então, forma e some com a mesma rapidez. Formam e somem com a mesma rapidez, só modificando ali o seu perispírito, o grau de condensação do perispírito. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem como os outros homens. Quer dizer, naquele momento não está dizendo que nasceu e morreu. Não, ele apareceu apenas. São vistos e deixam de ser vistos sem que se saiba de onde vêm, como vieram, nem para onde vão. Ninguém os poderia matar, nem prender, nem encarcerar, visto carecerem de corpo carnal. Atingiriam o vácuo os golpes que lhes desferissem. Kardec está falando aqui para a gente coisas básicas, mas necessária e importante para quem tem dúvida, para quem é totalmente leigo, para o povo da época do século XIX que estava começando a lidar com esse tipo de ensinamento.
Então ele está dizendo, um espírito que aparece, você não pode prendê-lo, nem acorrentá-lo, nem segurá-lo, nada disso. E se você pegar um martelo, um cinto ou algo e der um golpe nele, não está fazendo nada com ele. Se der um tiro nele, nada. Ele é vapor, ele é vaporoso, ele é sutil. Então ele é apenas ali uma aparição de uma matéria sutil que a nossa matéria não atinge. A não ser que ele esteja no grau de tangibilidade, de você tocá-lo, mas mesmo assim não vai danificar. Se você der um tiro, ele não vai danificar o perispírito dele, não vai interferir, porque ali é uma modificação da apresentação do perispírito. Tal caráter dos agêneres com os quais se pode confabular, sem suspeitar de que eles o sejam, mas que não demoram longo tempo entre os humanos, e não podem tornar-se comensais de sua casa, nem figurar entre os membros de uma família. Agêneres é uma palavra espírita, pelo que eu vi no dicionário, é uma palavra espírita, porque no dicionário está assim, segundo o espiritismo, né, agêneres são espírito momentaneamente materializado. É isso. O agênere é um espírito momentaneamente materializado. Então ele está dizendo que tal é o caráter, né, desses espíritos que você pode olhar, conversar, e ele está ali na sua frente e você troca ideia com ele, mas ele está dizendo que não pode tornar um comensal, ele não pode sentar na sua mesa e almoçar com você, nem ficar ali na família. Ao demais, denotam-se sempre em suas atitudes qualquer coisa de estranho e de insólito que deriva ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Insólito significa incomum, não se apresentam de maneira comum. Neles, o olhar é simultaneamente vaporoso e brilhante. Acompanhe. O olhar é simultaneamente vaporoso e brilhante. Carece da nitidez do olhar através dos olhos da carne. Então, não tem a nitidez, né, dos olhos da carne. A linguagem breve e quase sempre sentenciosa nada tem do brilho e da volubilidade da linguagem humana. Então a linguagem deles são quase sempre breves e sentenciosa. O que é uma coisa sentenciosa? É uma coisa que resolve logo, que bate a sentença, que fala o que quer. A aproximação deles causa uma sensação singular e indefinível de surpresa que inspira uma espécie de temor. Muita gente espírita que já está na doutrina há muito tempo, fala que se um espírito aparecer para ele, ele vai ter medo. Não precisa ter medo. Claro que a gente pode tomar o susto comum de algo que aparece de repente, né? Até uma pessoa encarnada, você está dentro de casa, aparece seu irmão, seu filho, de repente, você toma um susto. Então, se um espírito aparecer, o susto é normal, mas depois, calma. Converse com ele, é pessoa, é gente. Vê se ele está doente, vê se ele está pedindo socorro, vê se ele veio trazer uma notícia, vê se ele é seu inimigo e está ali com raiva de você. Converse com ele. Se acalme do primeiro susto e olhe e pergunte: oi meu irmão, como vai? O que você veio fazer aqui? E conversa mesmo. E quem com eles se põe em contato, embora os tome por indivíduos quais todos os outros, é levado a dizer involuntariamente: ali está uma criatura singular. Então quem não entende, quem não sabe o que é uma aparição espiritual, vai olhar e vai dizer: ali tem uma criatura singular, diferente. Sendo o mesmo perispírito assim nos encarnados como nos desencarnados, um espírito encarnado, por efeito completamente idêntico, pode, no momento de liberdade, aparecer em ponto diverso do em que repousa seu corpo, com os traços que lhe são habituais e com todos os sinais de sua identidade. Entenderam? Um encarnado, ao dormir, aí eu vou citar todas as possibilidades que eu lembro: dormir, estando em anestesia geral, estando em estado de coma, ou estando desmaiado, de forma que o corpo está ali inerte. Mesmo vivo, encarnado, ele pode fazer essa aparição, porque ele está fora do corpo. Então ele pode ir até no centro espírita de uma mediúnica e dar uma comunicação através do médium, sendo encarnado. Eu já presenciei isso, não apenas uma vez, algumas vezes, de um encarnado aparecer na nossa reunião mediúnica e comunicar.
E ainda dizer, eu sou encarnado, dizer pra gente. Foi esse fenômeno do qual se conhecem muitos casos autênticos que deu lugar à crença nos homens duplos. Ele fala aqui desses homens duplos. Nota 160 sobre os homens duplos. Exemplos das aparições de pessoas vivas, está lá na Revista Espírita de dezembro de 1958, de 1959 também e de 1960. Quem quiser ler mais sobre essas aparições. Um efeito peculiar aos fenômenos dessa espécie consiste em que as aparições vaporosas e, mesmo tangíveis, não são perceptíveis a toda a gente indistintamente. O espírito só se mostram quando o querem e a quem também o querem. Então, quando ele aparecer, não vai ser todo mundo que está naquele grupo que vai ver. Ele está dizendo aqui que ele aparece para quem ele quer. Um espírito, pois, poderia aparecer numa assembleia ou a um ou a muitos dos presentes e não ser pelos demais. Dá-se isso porque as percepções desse gênero se efetuam por meio da vista espiritual e não por intermédio da vista carnal. Vamos entendendo. Até aqui está parecendo que só quem vai ver eles são os médiuns, não é isso? Pois não só aquela não é dada a toda a gente, como pode, se for conveniente, ser retirada pela só vontade do espírito, aquele a quem ele não queira mostrar-se, como pode dá-la momentaneamente se entender necessário. Olha só, se ele vai aparecer para algumas pessoas e ele não quer que aquele médium o veja, ele tira momentaneamente aquela capacidade do médium. É o que está escrito aqui. E outro que não é médium, momentaneamente ele pode dar aquela capacidade de visão ao médium, coisa momentânea. Claro que esse espírito deve conhecer bem o processo, né? Vamos ler de novo para ficar bem claro isso? Dá-se isso porque as percepções desse gênero se efetuam por meio da vista espiritual e não por intermédio da vista carnal. Claro, não é com o olho da carne que a gente vê, é com o olho da mente, o olho do espírito. Pois não só aquela não é dada a toda a gente, né? Aquela vista espiritual não é dada a toda a gente, como pode, se for conveniente, ser retirada pela só vontade do espírito, àquele a quem ele não queira mostrar-se, como pode dá-la momentaneamente se entender necessário. Então ele pode ali como que manipular aquelas pessoas, né, para mostrar ou não mostrar-se. A condensação do fluido perispirítico, né, que é o próprio perispírito, aquele fluido que compõe o perispírito, essa condensação nas aparições, indo mesmo até a tangibilidade, faltam as propriedades da matéria ordinária. Claro, faltam as propriedades da carne. Se tal não se desse as aparições, seriam perceptíveis pelos olhos do corpo, e então todas as pessoas presentes perceberiam. Podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico, e irradiando-se esse envoltório em torno do seu corpo, qual atmosfera fluídica, pode produzir-se na superfície mesmo do corpo um fenômeno análogo aos das aparições. Então, se ele pode transformar a contextura significa modo como estão interligadas as partes de um todo. Se ele pode mudar a forma como está interligado esse fluido no perispírito dele e fazer que esse fluido fique em torno de seu perispírito, fazendo uma atmosfera fluídica, ele pode produzir uma visão nas pessoas dessa forma. Pode a imagem real do corpo apagar-se mais ou menos completamente, sob a camada fluídica e assumir outra aparência. Vamos explicar um pouco isso? Ele pode manipular o fluido, fazer modificações nesse fluido, deixar ele em volta do seu perispírito e ali fazer mudanças de aparência. Então, é como se a gente botasse uma fantasia. Boa comparação me veio agora. É como se a gente botasse uma fantasia. Ele bota aquela atmosfera fluídica em volta dele e faz ali mudanças que ele pode
aparecer como outra pessoa, com a imagem de outra pessoa, ele pode aparecer como animal, uma figura mítica, ou uma figura folclórica, ele pode aparecer como um saci pererê, uma bruxa, um capeta, ele pode aparecer como um santo, ele pode mudar ali a sua aparência. E é verdade. Outra vez, a reunião mediúnica me dá muita experiência nesses casos. Já vi espírito chegar parecendo uma cobra, parecendo um cavalo, e a gente fala com ele: ô meu irmão, não precisa disso, a gente sabe que você é um espírito, e dizer a ele mesmo. Se saindo do terra a terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual, pode a expressão de um semblante feio tornar-se bela, radiosa e até luminosa. Se, ao contrário, o espírito é presa de paixões más, um semblante belo pode tomar um aspecto horrendo. Ele pode se disfarçar, ele pode aparecer no centro, na mediúnica, como se fosse Dr. Bezerra de Menezes. Ele pode aparecer como se fosse Chico Xavier, sendo um espírito inferior, perturbador. O que a gente que trabalha com isso aprende é identificar logo pela linguagem, né? O médium, às vezes, pela energia do espírito. O médium vê que aquela energia é uma energia pesada, uma energia incômoda, e ele vir dizer que é Chico Xavier, vai saber logo que é um espírito enganador. E isso acontece, viu, gente? Isso acontece. Acontece mesmo nas nossas experiências em mediúnica, do espírito chegar a dizer que é cristão, que Jesus, e começar a falar do evangelho, e a gente perceber logo que a linguagem está fraca, está vazia, repetitiva, sem mensagem profunda, e a gente vê logo que é um enganador. Assim se operam as transfigurações, que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. Lembra, me veio na cabeça agora as tais aparições de Nossa Senhora, que a Igreja Católica toma como um milagre, como uma coisa sobrenatural. Muitas vezes ali não é nem o espírito de Nossa Senhora, da Mãe de Jesus, às vezes é uma representante dela que veio fazer uma aparição. Às vezes até um espírito que quer brincar, que já apareceu em tanto lugar, nas pedras, nas árvores, né? E aqui está demonstrada a forma como acontecem as aparições. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica, é uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo e, algumas vezes, no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. Vamos entender isso quando ele fala que se produz sobre o próprio corpo do vivo. São transfigurações no corpo. Percebam uma pessoa quando está com muita raiva, se o rosto dela não se transfigura, o movimento dos músculos faz ela ter outra aparência. Isso aí é uma transformação por causa dos movimentos dos músculos. Ele está dizendo aqui que através do fluido perispiritual pode até dar uma aparência diferente no encarnado. Jesus não fez isso no monte? Ele se transfigurou quando ele encontrou com Moisés e Elias. Foi a transfiguração de Jesus, está nos evangelhos. O que distingue as aparições desse gênero é o serem, geralmente, perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal visível, ao passo que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. Eu já vi médium incorporar e mudar as suas feições físicas. Tanto já vi Divaldo Franco passando mensagem de Dr. Bezerra e de outros espíritos. Já vi José Medrado na incorporação no Dia da Gratidão na Cidade da Luz. Ele se transforma, ele fica com o rosto de um velho mesmo. Porque Dr. Bezerra gosta de se aparecer como ele desencarnou o médico cearense idoso. Já vi no nosso trabalho mediúnico o médium tomar toda uma forma diferente dos olhos, da boca, do nariz. Nada que vai transformar, não vai parecer com outra pessoa, mas o semblante muda totalmente. Por força desses fluidos no perispírito. Certo, minha gente? Eu espero que esse assunto tão fascinante, tão importante, tenha ficado bem entendido.
Se for necessário a gente comentar mais em outro vídeo, escreva aí, tá bom? E vamos continuar o nosso estudo. No próximo a gente vai estudar o quê? Manifestações físicas, mediunidade. Esse a gente fez num vídeo só e esse outro, deixa me ver, vai precisar de 2 vídeos. Um grande abraço para você, Jesus abençoe nossos lares, nossas famílias. Um grande abraço.